boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre o autismo. O dia 2 de abril foi instituído pela ONU, em 2008, como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. Estima-se que no Brasil existam cerca de 2 milhões de autistas. Apesar destes números, os milhões de brasileiros autistas ainda sofrem preconceito e falta de tratamento adequado. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto, consultor e comunicador. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é jornalista, autora de 3 livros sobre autismo, coordenadora do movimento Orgulho Autista Brasil no Rio Grande do Sul, idealizadora da Lei de Detecção Precoce. Mas ela não vem sozinha, vem acompanhada de seu filho de 22 anos, estudante de Biologia na UNB e assessor da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Bem-vindo ao nosso programa, Luciana e Bernardo. Para começar, a gente sempre quer conhecer um pouco das pessoas. Então, eu queria, como primeira pergunta, perguntar quem é a Luciana Bedina, né? De onde veio? Qual é as tuas origens? Sim, eu sou uma mãe, antes de mais nada, o que eu mais tenho orgulho é de ser mãe desse menino, que é uma grande superação, Bernardo. Eu só queria te corrigir antes, Sérgio, que o autismo não é uma síndrome, é um transtorno. Por isso que é tão importante a gente estar aqui para conversar sobre isso, porque a gente tem doenças, síndromes e transtornos. E são diferentes. E tu sabe que dá um problema danado se a gente falar assim que o autismo é uma doença. E tu vê que a gente tirou isso de sites Sim. oficiais, né? Essa informação. E tu vê que é absurdo, porque assim, eu fui procurada também por um estudante que está fazendo mestrado em autismo, que vai fazer a tese dele, né, sobre autismo, e ele me falou sobre síndrome. Eu falei, não, mas autismo não é síndrome. A primeira coisa que tu tem que botar lá no teu trabalho é que é um transtorno, porque tem características diferentes. O autista ele não tem características físicas. Então, é bem diferente da síndrome de Down, que normalmente as síndromes elas têm a questão física, como o Down, como o de Weston. Então, e também não é uma doença, porque ele não tem cura, mas ele tem tratamento. E é muito importante a gente falar sobre isso, sobre o tratamento. E eu sou a mãe desse menino, sou jornalista, tenho 3 livros sobre autismo, e o autismo virou minha missão por causa do Bernardo, que é o que acontece em mais de 90% dos casos de quem entra na causa autista. Que a gente só entende o que é o transtorno quando a gente vive. Não é fácil, não existe essa glamorização. Às vezes parece até uma moda de agora todo mundo quer ser autista. Até isso a gente tem ouvido. Adultos que acham que é uma coisa leve ser autista, que não é nada leve. Até o autismo número 1, que a gente fala grau 1, suporte 1, ele tem muitos desafios, principalmente a socialização, fazer amigos. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui e eu venho falar como mãe hoje e trago esse menino aqui para falar com a gente. E é tão bom quando vocês dão espaço para que os autistas estejam presentes, como o caso do Bernardo. E quem é o Bernardo? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Bernardo aqui, minha pessoa, é um jovem que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista quando tinha 1 ano e 11 meses. E hoje em dia já tem 22 anos. Só não está estudando na universidade agora porque eu estou de férias por enquanto, já que eu terminei os estágios e tenho que esperar pela mobilidade para a URGS, já que é meio absurdo estudar na UNB morando em Porto Alegre. Até não agora... era ensino à distância, então, no UNB? Era ensino à distância, era. Desde a segunda metade de 2020, quando eu morei aqui em Porto Alegre. Eu entrei na UNB, comecei a estudar lá presencialmente em 2019. Então, é o seguinte, eu sou isso, mas eu também sou o quê? Eu sou um assessor trabalhando no gabinete da vereadora comandante Nádia, que é uma chefe muito boa, só que eu não consigo falar muito com ela, porque ela trabalha bastante e anda bastante pelos arredores da Câmara, fora da Câmara e tudo mais. Ela já foi até convidada para ir para o Amapá.
há uns tempos. Foi bem recebido e tudo mais. Gostou da viagem, pelo que eu entendi. Eu trabalho bem lá. Eu sou filho da minha mãe, que é uma pessoa muito querida. Ninguém é perfeito, mas minha mãe é uma pessoa excelente, uma pessoa ótima. Viu? Tu não é Ninguém perfeita. é perfeito é bom. Que bom, né? Não tá na idealização. Se ela fosse perfeita... Mas eu chego perto, né, Bernardo? Se ela Quis fosse dizer isso. perfeita, seria uma deusa encarnada, né? Que Eu Ai. amo muito minha mãe, tenho orgulho dela. É. Ah, E eu tu tem uma agradeço irmã demais, assim. também, né? Sim, eu tenho uma irmã, eu também tenho muito orgulho da minha irmã e tenho saudades, porque ela está lá em Brasília fazendo mestrado. Olha. Ela se formou em psicologia há uns meses, é um orgulho. Saiu de um emprego chato, agora está só estudando mesmo. Ela já teve uns trabalhos bons, os estágios nos quais ela me disse que teve muita gratificação, muito prazer em trabalhar, trabalhando até com ratinhos em Laboratório. laboratório e tudo mais, sendo que são uma graça, alimentando. Mas esse último emprego, segundo ela, não foi muito bom. É. Mas agora ela pode estudar pelo menos, e ela gosta de estudar pelo menos. É um baita orgulho. Essa Qual é a guria. faculdade da Maria Júlia? O NB também. Psicologia. Psicologia. E E tu a- na biologia. É, isso mesmo. Psicologia. E ela gosta de estudar, gosta disso e tudo mais. E ela saiu desse último emprego, mas ela ainda trabalha em algo, né, mãe? Eu já me Agora ela esqueci. está com essa bolsa do mestrado, que ela vai Uhum. receber essa bolsa para fazer. Mas a Maju é um orgulho, porque já saiu com o mestrado. E é difícil você já sair, já conseguir. Ah, direto. 2 filhos campeões, né? Muito. Porque o Bernardo na faculdade com 22 anos Sim. se superou, né, Bê? E entrou sem cotas, conta para Martina. Ah, é. Ah. Minha mãe acha bom eu contar. Mas antes eu queria falar uma coisa. É porque eu me confundi agora sobre a Maju, porque eu sempre me lembro da Maju estudar de um jeito, trabalhar de um jeito ou de outro, seja em estágio, atendendo gente. Ela sempre trabalhou bastante. É muito trabalhadora, guria. Sim. E tá bom. Eu também gostaria de falar antes dessa questão do vestibular, que eu também sou diretor-geral do MOAB aqui no Rio Grande do Sul. Eu ia te Não fa- perguntar, porque tu tá com a camisa, né? Ah, sim, eu tô no MOAB desde final de 2015 para o início de 2016, quando ficamos sabendo do movimento com o lançamento do livro da minha mãe, do primeiro. Eu li aquele que tu mandaste PDF, né? É, aquele primeiro, o Autismo Tem Cura, que é uma pergunta, que aí não tem, porque não é doença, aí vem toda a questão. A explicação. Ele foi lançado na Câmara, em Brasília, quando eu estava trabalhando lá, porque eu trabalhei na Câmara e no Senado. Então, foi muito bom, a gente entrou no movimento lá, com o Fernando Cota, que é pai de um autista severo, Fernandinho, e desde então a gente tem se mantido no movimento e a gente trouxe o MOAB para o Rio Grande do Sul. E foi a primeira vez também que eu discursei, se eu não me engano, não é, mãe? Foi. Olha, Quando eu temos devia um ter uns 15 orador, anos. então, aqui. Temos. Não, ele falou a primeira vez lá na audiência pública. E quando porque eu estava na plateia, e ele estava lá na mesa para falar. E aí eu pensei, gente, esses meus 15 anos. Aí eu pensei, como é que eu já tirei no fogo assim, né? Com todo mundo, com Osmar Terra, na audiência, com o Alfredo Jerusalinski, com o Inês Catão, só bambambãs do autismo e da Câmara. E ele falou naturalmente, falei, gente, é nato. E aí depois ele falou lá na tribuna do plenário da Câmara, que você sabe que é mega. Então, Sim. ele nada abala o Bernardo. Bernardo Ah, Vai em obrigado. frente. vai. Só tem que tomar cuidado de vez em quando com o sincericídio, segundo minha mãe. Mas... Sincericídio. Mas eu me controlo. Eu só É. tenho um ou outro deslize. Sincericídio. Eu tô bonita, né, Bernardo? Ah, tu tá linda assim, Não. acha? Não, pode ser que tá feio. Ele acha mesmo. Vou ter que Senão- consultar com a Maria Júlia, fazer uma tu terapia. viu? Sim. Não, relaxa, tu tá ótima. Agora eu vou contar sobre o vestibular. Isso. É o seguinte, eu pensei para mim mesmo, bom, eu já fui diagnosticado com autismo de grau 1, mas já recebi alta médica por conta do tratamento intensivo que eu recebi com as sessões de psicologia dos psicólogos e doutores Alfredo Jerusalinski e da Tavares. Eu já tiro notas muito boas, já melhores que muita gente. Eu tive acesso a estudos de alta qualidade. Pensei para mim mesmo diante disso, não preciso de cotas, vou deixar para alguém que precise mais. Aí eu decidi entrar na ampla concorrência pelo Enem, pelo PAS, na universidade. Tu conhece o PAS, né? Já ouvi falar, mas É não o tenho- programa de avaliação seriada, lá no Sim. Distrito Federal. Aham.
Tu faz no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio, sendo que o peso aumenta de acordo com os anos. Ah, daí faz uma média geral daí depois. Exatamente, mais ou menos. Aí tem toda aquela questão de uma questão errada, anular uma certa, dependendo do peso e tudo Aquela mais. coisa do UNB. UNB, bravo. E até, eu não sei se isso é verdade, mas eu escutei um outro professor lá dizendo que o estudante médio do Distrito Federal tinha uma chance de estar meio despreparado para o Enem comparado ao de outros estados por se dedicar também ao PAS. Não sei bem se isso é verdade. Não sei te dizer. Também não sei. Eu sei que foi engraçado que ele comunicou a gente. Aham. Né? A gente estava caminhando no parque, eu nunca vou esquecer, e a Maria, nós três caminhando, e ele falou, ô mãe, eu não vou usar as cotas, eu vou entrar como todo mundo. E eu senti um grande orgulho dele, Claro. porque as cotas se justificam para o autismo. Sim. Elas se justificam, eu não sou a favor das cotas raciais, que para mim não justificam, mas as sociais sim, e para o autismo. Mas pelas rendas, Sim, pela renda, pela né? renda, Pela renda eu sou a favor também. claro, social, e pela questão do autismo, porque realmente eles têm outras dificuldades, Claro. que são consideradas pessoas com deficiência, e nós temos cotas para pessoa com deficiência, então faz todo sentido. E quando ele falou, eu senti muito orgulho dele, que ele falou, vou estudar e passar como todo mundo, mas, não vou negar, que eu senti um medo, e falei, meu Deus, vou rezar muito. Porque eu pensei, se não passar... Frustração, né? Vai ficar E se não- frustrado. Mas apoiei em todo momento, ele nem soube disso. Assim, falei, ai, que passe. E passou maravilhosamente bem. Mas eu vou legal. ser sincero, eu não estudei tanto quanto podia nesses anos, seja para o PAS ou para o Enem, apesar de ter tirado notas boas. E é o seguinte, vai pegar algo agora? Não. Tudo bem, então, não posso atrapalhar. Então, é o seguinte, temos o bacharelado e a licenciatura, Sim. sabe-se disso. Aí é o seguinte, aí quando você faz o Enem, você tem as notas disponíveis para URGS, para UNB, para universidades pelo estado. Aí é o seguinte, eu fiz o Enem e o passo pela ampla concorrência. Aí, no Enem, eu consegui nota suficiente para entrar na UNB, que é a Universidade de Brasília. Bom apetite aí. Não é? É uma pastilha para garganta, que eu tô com um bichinho do ran-ran aqui. Melhores aí. Ah, eu também tenho esse bichinho do Ram-Ram. O melhores Bernardo não aí. deixa passar nada. Eu vi. É o sincericídio. Esse é o sincericídio. Foi mal. Então tá. Foi mal. Ele tá com dor de garganta. Percepção Sim, 100%. Panorâmica. Aqui, ó. Vai trabalhar com coronel Alvor, assim. Tá perdíssimo. Assim. Melhoras então. Aí eu, infelizmente, não tive nota suficiente para passar no bacharelado da UNB, mas tinha no da URGS. Só que isso não era uma opção viável na época, porque não tínhamos a intenção de voltar a morar aqui em Porto Alegre. Eu tinha nota suficiente para entrar na licenciatura da UNB. E na licenciatura da URGS também, obviamente, porque as notas necessárias para entrar no bacharelado tendem a ser maiores que as da licenciatura. Então, eu entrei na licenciatura da UNB no primeiro semestre pela nota do Enem, na ampla concorrência. E eu descobri que pelo resultado do PAS, eu consegui entrar no bacharelado da UNB. Então, eu me transferi no segundo semestre de estudos na UNB, porque a licenciatura também ocorreu no horário noturno, e eu não gostei tanto quanto o bacharelado, então eu fiz a troca e tudo mais. Tudo isso em 2019. Em 2020, eu meio que fui pego de surpresa pela pandemia, porque as notas começaram em 2020, aí as aulas foram suspensas presencialmente, as aulas de forma geral foram suspensas. E tu tá pensando em trocar de curso ou tu gosta da biologia? Eu gosto da biologia sim, eu gosto da matéria em si, eu gosto da disciplina. Eu não ligo muito para os colegas, para as amizades, nem nada. Eu fiz um amigo na licenciatura, mas aí eu perdi esse amigo rapidamente, felizmente, porque eu me transferi para o bacharelado e perdi contato. Era um amigo cadeirante, muito gente boa, e eu espero que esteja bem agora. Que bom. E fora isso, não fiz amigos não, eu só me concentrei em tentar estudar mesmo. E desde a segunda metade de 2020 eu estou estudando na UNB, que é a Universidade de Brasília, à distância. E agora estou tentando conseguir mobilidade para a URGS. Nos últimos 2 semestres nos quais eu estava estudando à distância, eram praticamente estágios, porque à medida que o tempo se passou, eu meio que me lasquei, porque as aulas estão voltando a ser completamente presenciais. Então eu precisei pegar estágios com um professor que é muito bom e que foi muito paciente comigo, porque eu até, infelizmente, atrasei a entrega de um trabalho. Então, ele tem sido muito paciente comigo. E aqui não tinha mobilidade ainda para entrar na URGS, então ele tinha que fazer, ou ele ia presencialmente,
Sim. Aí ele teria que ficar em Brasília, a gente aqui, eu aqui, ele lá. Aham. Ou ele teria que fazer dessa forma. O professor entrou no acordo com ele dele fazer esses estágios. Então, é uma coisa legal que tem essa... Sim, compreensível, Pô, né? claro, Depois a de uma compreensão pandemia da tem que inclusão, de entender. tudo que aconteceu. Claro. Acho que estudo não... Todo mundo perdeu muito em termos de estudo. Não tem como negar que Sim. aula online não é a mesma coisa, né, Sérgio? Não. Não é mesmo. E eu já não tenho muita disciplina e tudo mais para essas questões. Sim. Caso, desculpa, mãe. Luciana, quando o Bernardo foi diagnosticado com autismo, né, como é que foi a caminhada tua a partir daí? Né? Sim, Que desafios surgiram? muitos, porque faz 20 anos, mais de 20 anos. O Bernardo vai fazer 23 agora em julho. Eu digo que a gente é Flintstones, que a gente é pioneiro, dinossauros do autismo. Porque naquela época não se falava quase autismo. Há mais de 20 anos não se falava. E o que se falava era do autismo severo. Então, a gente teve todos os desafios, e principalmente econômico. A gente teve muitas conquistas agora. Eu acho tão importante que a gente fale de tudo que a gente conquistou. Ele ficaste viúva quando ele era pequenininho, né? Eu tive 1 ano o diagnóstico do Bernardo, em 2002, quando ele estava com 1 ano e 11 meses. E aí ele começou o tratamento. A gente veio para cá, a gente morava no Rio, eu sou carioca, e a minha família é gaúcha, que a minha mãe era de Livramento, meu pai de Santa Maria, meu pai da Varig. E aí eu vim para cá porque o melhor tratamento era aqui, no Sul, para o autismo na época, aqui em Porto Alegre, com o Dr. Alfredo Jerusalinski. Então, a gente veio e, nesse ano, teve o diagnóstico dele e começou o tratamento. Meu marido ficou no Rio, porque trabalhava no jornal, economista, tinha uma coluna de Mercosul, e ele viria se juntar a gente. E quando ele veio, numa das viagens, ele começou a se sentir mal, a gente levou lá na casa, muita dor de cabeça. Aí eu vi que a perna estava puxando, tudo estranho. Ainda bem que ele não pegou aquele voo de volta para o Rio. E quando ele foi para Santa Casa, ele não saiu mais. Foi internado. E aí se descobriu um câncer. Câncer de pulmão, com metástase cerebral. Tinha 10 tumores na cabeça quando descobriu. Olha, absurdo. 10, uma coisa terrível. Então, 1 ano foi diagnóstico do autismo, outro do meu marido, e no outro ele faleceu. Luciana, mulher superação, né? Tive que ser, mas eu digo, e tem opção? Eu Não sempre tem. brinco, tem opção. Filho não tem opção, né? Imagina, a gente ama. Né? Deus dá bolacha para quem tem dente para quebrar, né? E eu acho assim, eu escuto muito isso. Que eu superei, o que a gente venceu, o que a gente conquistou. Sim, mas como mãe não podia ser diferente. Porque se falasse a época, o melhor tratamento no Japão, eu iria para o Japão. Sim. O melhor tratamento eu iria, para onde fosse. E tanto que eu estava no Rio e vim para cá. E aí tudo foi acontecendo, ele continuou o tratamento. Foi muito difícil, porque eu fiquei viúva, lógico que baixou muito o padrão que a gente vivia. Né? Imagina depender de pensão do INSS, vocês sabem bem. E eu tive que voltar a trabalhar, porque eu sou jornalista, eu tinha parado. Para acompanhar o BE? Sim, e porque a Maria Júlia é 1 ano mais velha que o Bernardo. 1 ano só. Então, eu tive a Maria Júlia 1 ano depois do Bernardo. Quando eu quis voltar a trabalhar, teve o diagnóstico do Bernardo de autismo, então não pude. E aí meu marido faleceu, eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que pagar, era tudo particular. Olha a realidade do autismo há 20 anos. Era tudo particular. Uma catástrofe total. Plano de saúde não cobria, não existia tratamento via SUS, nada. Então, eu trabalhava para pagar o tratamento. Eu digo que a gente ficava correndo atrás do rabo, por quê? Então, tu pode dizer que a tua missão começou com o diagnóstico. Totalmente, porque toda a missão e tudo de entender. Eu sempre falo que as pessoas veem hoje em dia, Martina, vem o Bernardo também, tudo, acha assim, a vida da Luciana e do Bernardo foi fácil. Jamais, não foi fácil. Agora está sendo mais fácil, graças a Deus, que cada vez fique mais fácil, o que a gente espera. Graças aos Lucianos Claro. do Brasil, né, por exemplo. Mas nada. Então, eu sempre falo, para que vejam, porque as pessoas, com as condições ideais, você trata o autismo. Que condição ideal que tinha na época? Você tive que pagar tudo, você tive que trabalhar, e além disso, eu tinha que trabalhar, porque alguém tinha que ficar em casa com meus filhos. O Bernardo tinha 3 anos e a Maria Júlia 5. Então, tinha que ter uma pessoa em casa enquanto eu trabalhasse, para pagar a pessoa e o tratamento. Imagina.
né? Que não é barato. Na época, o Bernardo tinha que ir para o colégio, mas o médico não aceitava, o psicanalista dele, que ele fosse para a escola pública. Então, tinha que ser particular. Além disso, além de todo o tratamento da pessoa que ficava em casa, tinha que ser. Outra coisa, eu não podia trabalhar mais de 6 horas, Sérgio. Não podia, porque era importante, sim, o Bernardo tinha todos os sintomas. E eu era a única pessoa, eu não tinha mais meu marido, já tinha falecido. Eu não podia ficar mais do que isso fora de casa. Ele precisava muito da minha atenção. Então, o médico falou, né? Não é médico, né? O psicólogo falou, o terapeuta, que no máximo 6 horas. Então, também restringiu a minha carreira. Claro, também porque quem é restringiu que ia te dar emprego para uma mãe de autista que tem que jornalista trabalhar 6 horas? e que não pode trabalhar sábado e domingo, e não pode fazer plantão. Então, eu Não. trabalhei como assessor de imprensa. Eu tive um trabalho que foi cavado pelo meu marido. Digo, a coisa mais linda é que ele criou esse trabalho para mim. Porque na clínica onde ele se tratou para o câncer, ele se tratou tanto na Santa Casa quanto numa clínica que o plano de saúde cobria. Clinionco. É Clinionco. Ele arrumou o site. Na época, a Clinionco não tinha um site. Ele arrumou um site e não cobrou nada e falou, não, eu só quero que, quando eu falecer, porque ele sabia que ia falecer, que vocês contratem a minha mulher para trabalhar aqui, para que ela tenha uma renda. Que ótimo. Então, aí, quando ele faleceu, eu fui chamada, fui contratada, fiquei lá mais de 5 anos trabalhando e aí conseguindo pagar o tratamento do Bernardo, pagar tudo. Para você ter ideia, no começo, o Bernardo pegava 2 lotações para ir e 2 para voltar para o tratamento. O tratamento em si era 30 minutos por dia, só. Demorava mais tempo aí na lotação, no ônibus, do que no tratamento. Às vezes ia dormindo, ele tinha 3 anos. 2, 3 anos, pequenininho. E vale a pena começar bem cedo o tratamento? Sim, não Por só que vale. A coisa mais importante é começar cedo. É o diferencial. O Bernardo está assim porque começou cedo. Porque o Bernardo tinha todos os sintomas. O Bernardo era muito comprometido. Vocês não têm ideia como era o Bernardo. E o Bernardo foi falar só com 6 anos. A maioria dos autistas leves que a gente vê hoje, eles falam com 3, 4. E mesmo assim, as mães ficam angustiadas, vêm até a gente, né, conversa, precisa de apoio, precisa de carinho. Mas eu tenho esse olhar, eu venho lá de trás e falo, meu Deus, já está falando, está super bem. Eu falo, mãe, tem tudo para ele ficar bem. Sim. Teu filho vai ficar muito bem. Se você visse como era o Bernardo. A minha época. Mas quem olha o Bernardo hoje não acredita que ele foi aquele que foi falar só com 6 anos. Sim, porque se ele não tá Não vestido parece? com a camisa do autismo e tal, tu pode pensar que ele é uma pessoa tímida. Sim. Né? E nem é tímido. Não, no primeiro momento. Fala muito, né, Sérgio? Tu já viu que fala, né, Sérgio? Não tem timidez aqui. Sim, mas tu pode achar assim, é meio nerd. Ai, é meio diferentão. Sim. Mas não só falar, desenhar também foi só com 6 anos, gente. Ele pegava lápis, mas era só para rodar os lápis. Porque o autista não usa os brinquedos na funcionalidade deles. Mas É aí eu verdade. pedia para você desenhar, né? Era uma maravilha. Ele pedia, mas quando diz pedia, tá, gente? O universo do autismo pedir não é pedir, ele não falava. Então, ele pegava a minha mão, pegava um lápis e me obrigava a desenhar. Ele só falava palavras soltas. Até os 6 anos ele não falava frases. E tem uma lógica por trás disso? Eles usam a mãe, principalmente, que é a mais próxima, como pessoa que instrumentaliza a vida deles. Então, ele pega a tua mão e tu faz tudo para ele, mas ele não diz o que ele quer. Entendi. É a dificuldade da comunicação. Então, ele pegava, ele só falava jacaré. E eu tinha que me virar desenhando jacaré, que era horrível. Aí Era uma lagartixa. Não, era um cachorro. O jacaré parecia um cachorro. Pra tu ver o nível de jacaré. E aí, ele gritava, ficava bravo. Porque não parecia um jacaré. Eu tentava de novo e vinha outro bicho pior. Porque para desenhar eu nunca fui boa. E ele desenha bem, a irmã também. Isso pegaram do meu marido, certeza. Então, mas engraçado como, né, eu tentava desenhar e tentava fazer os desenhos para ele, porque tudo era assim. Queria alguma coisa, pegava minha mão. Eles usam a gente para conseguir o que eles querem, mas sem a questão da comunicação. Quando ele falou, tudo mudou, gente, porque é muito importante. Até como a gente estava falando sobre graus de autismo, Sim. o grau severo, que é mais comprometido, que a gente sabe que é não verbal, ou seja, não fala, que muitas vezes assim surta mesmo, se agride os outros, é a questão da fala. A linguagem é muito importante para que você participe do mundo. É inegável. Então, quando o Bernardo começou a falar com 6 anos, tudo foi acontecendo. E você vê, ele começou a falar com 6 ou 7, estava alfabetizado. Como é que ele conseguiu recuperar?
De uma hora para outra deu um boom, Sim, então, isso é a importância que você falou. Qual a importância do tratamento cedo? O tratamento cedo, porque embora aparentemente possa parecer que a criança não está melhorando tanto, porque teve anos, 2, 3 anos, que o Bernardo parecia que estava a mesma coisa. No exterior você olhava, poxa, mas ele não está melhorando, poxa, mas estão acontecendo as mudanças internas, psíquicas. Elas estão. Toda essa transformação está acontecendo dentro dele. Então, parece que, com o tempo, quando você vê, dá um boom. Aquilo vem à tona. Por isso que é tão importante a intervenção precoce. Eu ia te perguntar, porque a gente tem que falar aqui, né, do Sim. básico pro... qual é a diferença do autismo para síndrome de Asperger? Sim. Tem diferença? É a mesma Agora, né, com o DSM-5, O que é DSM-5? é o Código das Doenças, né? Ah, É tá. internacional. Uhum. Não existe mais Asperger. Eles tiraram. Agora, tudo é autismo. Porque o Asperger seria o autista de alto rendimento, altas habilidades. Como já... As pessoas especulam, mas depois que morreu, não adianta muito a gente especular. Mas o Einstein seria um Asperger. O Messi seria um Asperger. Porque é muito bom em alguma coisa que faz. Uhum. Aquele foco dele, então ele é genial. Então, alguns dizem que até Elon Musk é Asperger. E por aí vai, vários. Mas seria esse, que é autista, só que a questão da linguagem não é comprometida. Então, ele fala assim, fácil, não demora para adquirir, mas ele tem mais dificuldade na socialização. Ele tem mais até do que o autista clássico, de fazer amigos. E ele prefere se isolar. É o nerd. Nerd de antigamente, que muitas vezes a gente falava, pô, cara esquisito, mas o cara convivia com a gente. Só que ele era muito na dele, muito recluso, muito isolado, muito... Você vê muito ele típico, aquele cara da informática, das tecnologias. Só que eles não botam mais assim. Agora acabou o Asperger, então tudo é autismo. Ah, tá. Eu Sim. pensei que fosse na questão de graus. Seria graus? Grau 1, Mas grau seria 2, grau 3? seria o grau 1, né, bem leve, só que é o alto rendimento. Então se chamava de Asperger. Mas tem essa questão que também as famílias achavam, se é autista que seja Asperger, que é uma grande besteira, que vai muito na questão da vaidade da gente. Porque, se ele é autista, que seja gênio. Peraí, gente. Gênio também sofre pra caramba. Gênio tem altos problemas emocionais, dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então, você vê, tudo é da nossa cabeça, idealizações que a gente faz. A nossa primeira suspeita foi que o Bernardo seria surdo, né? A questão dos barulhos, e ele passou a se isolar depois de 1 ano e meio, e a gente chamava, ele não vinha, e ficava rodando os objetos, e alguns barulhos ele chorava, e outros passavam batido. Então, o problema dele é esse menino tem problema auditivo. Então, eu achava, tomara que seja surdo e não seja autista. Que também é uma ignorância. Porque o surdo também tem seus desafios. Até o psicólogo falou, mas você tem noção da realidade surda? O surdo tem dificuldades também de comunicação muito grandes. Quem que fala Libra? Nosso mundo não é preparado para o surdo. Quem que se comunica com eles de Libra? Então, tu vê, tudo a gente achar isso é melhor do que aquilo. São julgamentos. E quando estávamos praticando um pouco de Libras e estávamos tentando treinar um pouco de Libras no shopping, como se fôssemos surdos ou algo assim? Assim, é que a gente brinca muito. A gente torna tudo mais leve, Bernardo e eu. Que você falou desse desafio, sim. Tu imagina 20 anos se eu fosse uma mãe, uma pessoa negativa. Que seria do Bernardo. Então, até na época não tinha Facebook, só tinha Orkut, olha lá aí. Não tinha WhatsApp, não tinha site bom, não tinha quase nada. E o que tinha era só o pessoal reclamando. Muito infeliz as mães, porque a maioria era severo, então para elas, não tinha jeito, os filhos não ficavam bem, onde botar, eles não iam para a escola, o tratamento, então tudo era muito difícil. Eu falei, eu não quero participar disso. Então, eu não fiz parte de movimento nenhum até o Bernardo ter alta, até o Bernardo ficar bem, até tudo mudar. Porque eu falei, eu não quero essa realidade para meu filho. Quero que ele seja diferente. Eu não quero que seja um caso de fracasso e eu, uma mãe amargurada, que fala mal dos médicos, que fala mal dos professores, que fala mal da sociedade, que vive brigando. Porque eu não acho que autismo tem que ser luta. Não acho. Eu sou contra isso. Eu acho que autismo é união. É união. Cada vez que a gente fala em luta, a gente fala como se a gente estivesse brigando com alguém. E não é para ser uma briga, é para ser uma conscientização
das dificuldades, dos desafios, mas também das conquistas e dos avanços. Para incluir, né? Pra Porque incluir. o autista tem muito a ensinar também para todos nós, Muito. né? Então, eu brinco muito com o B. Por isso que ele falou, a gente fingia que falava... A gente estava começando a aprender Libras, então a gente no shopping fingia que, né, falava em Libras, nós dois, para ver a reação das pessoas. Praticando em Libras, praticando um pouco entre nós. Eu me lembro que isso começou, se não me engano, porque eu estava pegando ônibus, não sei se foi com minha mãe ou sozinho, e eu acho que foi na época da universidade, aí tinha uma pessoa surda que tinha oferecido um folheto em Libras, e aí estava pedindo coisa, e eu dei para ele, não sei se era dinheiro ou algo assim, e eu pratiquei um pouco Libras para tentar falar com ele e desejar tudo de bom. E ele agradeceu, ficou feliz e tudo mais. Eu tentei praticar um pouco de Libras na época, principalmente com minha mãe. Hoje desaprendemos e temos que voltar a repraticar. Porque Libras, não adianta. Se você não praticar, você esquece. Esquece. E a gente estava começando, que eu acho que todo mundo deveria saber o básico nas escolas. Devia, gente. Tinha que ter pelo menos um educador, né? Saber. Não, a gente, como aluno, também, o básico do básico. Por que não saber? Por que não aprender cada vez mais? Porque o aprendizado é a melhor coisa que a gente tem na vida. Que ninguém tira da gente aprendizado. Então, por que não saber falar? Eu gostaria mesmo. Sim, até como atividade extracurricular, Sim. né? Os colégios podiam preparar os estudantes para a vida, né? Pra Para a vida vida. e sociedade, né? E Não acontece. conta como foi no shopping, mãe, quando estávamos praticando Libras. Sim, que o pessoal achava engraçado? Não, engraçado não sei, mas eu sei que olhavam muito para nós, né, mãe? Sim, Que você me sim, contou. sim. Porque imagina, achava mesmo que a gente era, mas é até uma forma de combater preconceitos mesmo. Porque se fosse? Sim. E se fosse? Não estavam muito familiarizados. E na licenciatura de Ciências Biológicas, Libras é uma das matérias para os últimos semestres obrigatórias, o que faz muito sentido, em decorrência de ter que ensinar, Sim. de ter que acessar até as pessoas com transtornos auditivos. E eu tentei várias vezes pegar Libras para tentar aprender lá na universidade antes dos últimos semestres, porque eu já tinha saído do fluxo e tudo mais. Só que não adianta, porque essa matéria já está meio que reservada para as pessoas no final mesmo. Daí que tem mais talvez prioridade. tu vindo para Sim. cá, para a universidade daqui, não tenha no currículo daqui. É porque talvez. aqui é bacharelado. Era licenciatura para era ser licenciatura professor, eu acho, plena, é daí é diferente. diferente. Além disso, mesmo se você descartar, a licenciatura de Ciências Biológicas ainda tem muita concorrência para Libras, pelo que eu percebi. Interessante. Então não adiantava muito tentar. Sim. Tu vê, tem Mas muita assim, coisa, ó, né? essa questão, né? A gente agora teve o censo que incluiu o autista. Então agora a gente vai ter números. A gente não tem números ainda de Não quantos. tinha? Não. O IBGE não tinha feito. Não. Foi aqui no governo do Bolsonaro que teve. Que se aprovou essa lei. Não tinha até então. Várias leis foram aprovadas no governo da inclusão. Tu vê, Então, mas o Bolsonaro era tão preconceituoso. acho que não era, né? As ações mostram que não era. Não, da inclusão. A gente avançou muito na inclusão. A carteirinha de identificação do autista foi no governo Bolsonaro. O autista no censo também foi. E várias práticas inclusivas importantes. Decreto importante da educação especial foi no governo Bolsonaro. Então, várias conquistas importantes. Pela primeira vez, se conseguiu até as cotas. Atingir o número máximo de cotas para pessoa com deficiência, coisa que não acontecia até então no mercado de trabalho. A gente tem que falar sobre os direitos dos autistas. Tem muita coisa, mas falta muita conscientização. Porque a gente estima que existam 2 milhões de pessoas com autismo, mas isso é uma estimativa. A gente pode ter mais. Agora a gente vai ter uma ideia de quantos tem aqui no Sul. Por isso que é importante também que se faça aqui no Estado a carteirinha de identificação do autista, que é gratuita, é fazer pela FADES. E o Moab tem divulgado muito a importância disso, porque essa carteirinha ela funciona como um censo. Então, vai saber nas cidades quantos autistas tem. A E FADES, aí vai ter um encaminhamento, né? Até para... sim, para tudo e para combater preconceito. Porque como o autista não tem característica física, como a gente falou de síndrome de Down e outras síndromes, e o cadeirante você vê com a cadeira, né, de rodas, o cego você vê que tem uma deficiência, o surdo, mas o autista... E aí ele sofre mais preconceito em vez de menos. Por quê? Quando está numa fila de atendimento prioritário, por que esse menino está ali? O que ele tem? Questionam. O Bernardo quase nunca usa, né, B? Não.
B não usa, mas por quê? Porque no caso dele, ele tem direito, mas ele não se importa de esperar, porque ele não surta. Mas se ele surtasse, mas se ele Sim, ele é se grau o quê? incomodasse. O B é grau É, leve, né? sim. Imagina se fosse severo, não Mas, pode esperar. mas mesmo né? mesmo leve, tem uns que surtam, Sim. que não se sentem bem com barulho. E pode ser leve e não se sentir bem com barulho. E não tem algo de 30% dos autistas, algo assim, terem algum outro transtorno além do autismo? Sim, alguns têm outras comorbidades, doenças, né? Então, é uma coisa mais complexa do que só o autismo. Mas tem direito. E como tem direito à vaga especial de estacionamento. E não é, porque a pessoa pensa, então você tem direito à vaga se for cadeirante, ou se não tiver um braço. Não é, é pessoa com deficiência. Por que se justifica? Porque se o autista surtar no shopping, ele tem que estar próximo da saída para ir embora. É simples. Para ele ir embora rapidamente, para não passar mal no shopping, para, né, a família se angustiar. Então, tudo se justifica. A gente precisa conscientizar as pessoas dos direitos que tem. O Bernardo não usa, mas ele tem direito. Se ele quiser usar, ele vai poder usar. O direito existe, né? E por que ter a carteirinha? Porque se você andar com a carteirinha, o Bernardo não quis fazer. O Bernardo tá meio rebelde, eu brinco. Não, mas é que ele acha que não precisa, mas você tem direito de fazer a carteirinha. Se ele quiser, ele faz. Mas para aqueles casos, né, que quer andar, que é pequenininho, que vai para uma fila, que vai demorar, usa a carteirinha, já sabe. Ele está ali porque ele é autista. Então, já sabe. Porque muitas vezes cria-se brigas, que a gente fala o oposto que a gente quer, né? A gente quer inclusão, a gente não quer as mães brigando por um direito. Mas o que teu filho tem? Por que está na frente? As pessoas julgam demais, Sérgio. As pessoas primeiro julgam e depois perguntam. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. É o preconceito, sobre né? a questão... Tu não pode julgar algo que tu não conhece. Mas julgam tudo. E se fala tanto em evolução do ser humano. Se fala tanto, eu vejo a tecnologia, né, ligando as pessoas. Hoje em dia é tão fácil falar contigo, faço uma chamada de vídeo, Martina. Para falar contigo é tudo tão fácil. Só que as relações em si, elas têm que melhorar. É que a sociedade está muito preocupada com o ter, né? E não com o ser, né? E conjugar todo mundo, assim, Ficam cuidando mais da vida do vizinho do que da sua. Essas culturas de cancelamento, se cancela por tudo, se julga por tudo. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas para ser julgando? Né? Quem sou eu para viver julgando você? O que eu sei da tua vida para te julgar? O que eu sei da tua, mas tipo de julgar? Ninguém sabe. Não sabe. Então, as pessoas estão nesse mimimi de julgamentos o tempo todo. Você vê assim, olha como são as questões. Às vezes o vereador fala deficiente. Aquela pessoa é um deficiente. Hoje em dia não se fala deficiente, se fala pessoa com deficiência. Mas muitas vezes você sabe, a pessoa falou por desconhecimento. Sim. Falou, porque antigamente se falava deficiente. Sim. Só que se ela falar hoje isso, ela é cancelada. Vão falar tudo dela. E assim, aí muitas vezes aquele vereador foi o cara que conseguiu cadeira de roda, foi que ajudou mais, foi que mais trabalhou. Mas porque ele foi infeliz numa palavra, ele é cancelado. Esses que mais cancelam são os que menos trabalham em prol da sociedade. Exatamente. Né? E outra coisa, o que fala mais alto? As ações ou as palavras? Eu sempre falo isso. O que é mais importante? Se você olhar para uma pessoa, quem é aquela pessoa? É o que ela fez ou o que ela fala? Porque falar, você pode falar o que for, né? A gente sabe como tem gente que fala e que mente, continua mentindo, enganando, e tem gente acreditando até hoje, não é? Exatamente. É verdade. Assassinatos de reputações também, Sim, muitas vezes. Né? As muitas pessoas vezes. sofrem e não têm o direito de se defender. E para reverter isso depois? E não reverte, né? É complicado, porque a fofoca segue, né? No ambiente social. É complicadíssimo isso. E como é que surgiu essa ideia de lançar um guia prático do autismo? Porque é uma coisa inédita, né? É um guia inédito. É para revolucionar a vida das famílias, a vida dos autistas, principalmente, mas de todos que fazem parte da causa, profissionais da saúde, pai, mãe, familiares. É uma forma de fazer tudo isso que eu falei até agora, de combater preconceito, de informar, de conscientizar, de garantir direitos. Esse guia surgiu como o meu primeiro livro. Por que eu escrevi o primeiro livro? Porque o Bernardo começou a melhorar tanto, isso há mais de 15 anos, e as pessoas começaram, o que está fazendo com o Bernardo? O Bernardo está tão bem, olha, porque lembrava do Bernardo antigamente, de Bernardo falando, Bernardo na escola regular, passando de ano, tudo acontecendo, o Bernardo melhorando. Falei, eu sou jornalista, eu vou escrever um livro sobre isso. Aí escrevi o meu primeiro livro, O Autismo Tem Cura, que é a pergunta, o primeiro. Depois veio A Vida com Autismo, que eu lancei na pandemia. E eu tinha guardado o infantil,
que é a coisa mais fofa, que já está sendo usada nas escolas e nas APAES. Infantil, vou te mandar, vou mandar para vocês dois. Muito é uma legal. cartilha? É um livro mesmo, é um livrinho ilustrado, é O Mundo de Bernardo. Então mostra ele. Esse eu não conheço, não. Eu vou te mandar. Foi a Ana Lúcia que ilustrou, Foi né? minha prima que fez a ilustração linda e mostra toda a historinha do Bernardo, mas é lúdico, né? Excelente ideia para os Sim, claro, precisamos. E nas escolas querem usar, já estão usando. Ele é digital, mas quem quiser imprimir, até se alguém tiver interesse depois de impressão de gráfica. Para trabalhar tranquilo. com as cores também, né? Com tudo. Igual, né? A questão de fixar. Então, só que a gente tem vários manuais, a gente tem várias leis, cada vez mais tem surgido leis. Nos últimos 10 anos, os autistas ganharam visibilidade. Só nos últimos 10 anos que eles passaram a ter essa visibilidade. Porque há 20, era uma criança autista a cada 150. Há 20. Sabe quanto está hoje? Uma a cada 36. Pois é, e quase tem algum 5 estudo vezes sobre mais. Isso? A que se atribui causa alimentar, tudo junto. poluição, sei lá, né? Tudo junto. Tem a questão genética, inegável, mas é multifatorial. Esse transtorno, como a esquizofrenia, é algo, eu sempre dou exemplo para mostrar algo que é multifatorial, não é só a genética, os ambientes também interferem, como desencadeia. E, sim, várias pesquisas, mas não se entende. Se sabe que é questão alimentar, a questão do estilo de vida. Questão alimentar, dizem, não sei se é... Pode, agrotóxico, falam. Não, eu pensei na questão da vitamina D. Não tem, que é insuficiência. Que vai passando, por exemplo, a avó tinha, a mãe tinha, daí tá gestando e não sei se tem a ver, isso já li sobre isso. Olha, de tudo existe pesquisa, mas nada concreto, nada que afirme é isso ou aquilo. Não, nada conclusivo, até porque o número está cada vez maior. E se acredita também que estilo de vida das pessoas com tanta tecnologia que leva ao isolamento, e o autismo é o transtorno do isolamento. Pois é. Né? Então, que não tem essa estimulação toda social, as pessoas... A pandemia... Sim, imagina, o nenê está chorando e os pais já dão um tablet ali para a criança para ver desenho no tablet. E que não faz bem. Claro que não faz bem. A gente tem que falar que para o problema autista é pior visual, ainda. da miopia, da tudo. Várias questões. E a gente tem que limitar esse tempo. Eu sempre falo para os pais, limite. Meu filho quer ficar 6 horas no celular, pelo amor de Deus. Vai subir numa árvore. Não pode, vai brincar. No nosso tempo, brincava na rua, né? Pulava, como era? Não pulava sapata. Brincava de tudo, de pega-pega, de pique-cola, de... Hoje em dia ficam direto em casa e não interagem. Não interage. Pela primeira vez saiu até uma pesquisa de que o QI dessa geração é menor do que o da anterior. Está sendo muito discutido. As pessoas estão emburrecendo. Cuidado. Cuidado. Isso é sério. Isso não é brincadeira. Não leem? Quem lê livros? Tem que ler. Bernardo está lendo. Eu sou mãe rígida. E o guia vai ser lançado quando? Sim, o guia vai ser lançado no dia 25. Amanhã, agora. Então. Amanhã, exatamente. Amanhã vai ser lançado o guia. E por quê? Eu quero facilitar a vida. Como a gente tem muitos manuais e cartilhas, como vocês falaram. Mas, normalmente, esses e-books, né, esses livros digitais, eles são 20, 25, 30 páginas sobre um determinado aspecto do autismo. Então, às vezes, diagnóstico precoce, fala um pouquinho sobre aquilo e um texto enorme. E aí ninguém lê. Essa é a realidade. É verdade. Não, ninguém lê. Não. Então, baixa aquele monte de cartilha, e nunca vi um lugar que tivesse tudo. Não existe. E eu pensei, gente, tem que ter um lugar que tenha tudo. Que tenha todas as leis, porque... No nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo muito bom do Moab RS. Quem quiser fazer parte, eu vou deixar... Moab RS. Eu vou deixar o nosso WhatsApp depois. Tá. Para que entre em contato, a gente adiciona a pessoa. É Moab. Movimento Orgulho Autista Brasil, Moab RS. Tem em todo o Brasil, então. Todos os estados da federação têm movimento. Quase todos. Nosso movimento é nacional e ele nasceu há 17 anos em Brasília. A gente esteve toda a elaboração das principais leis do autismo, a gente estava lá. Tá, e essa cartilha vai ser distribuída nas escolas? Esse guia? Não. Porque esse guia foi uma pesquisa bem poderosa que eu fiz para ter tudo, para não faltar nada. Então, você imagina, mas já tem 16 tópicos. Nossa. Tem mais de 300 perguntas e respostas. Ele não tem textão. Ele é totalmente de guia prático. O que é o TEA? O TEA é isso, é o transtorno tal. Quantos autistas tem no Brasil? Tanto.
Qual a incidência? 1 a cada 36. Qual é o tratamento? Então, é tudo assim, ó. Mais de 300 perguntas e respostas com links clicáveis. Então, eu dou passo a passo de você fazer a CIPTEA, que é a carteira de identificação. Passo a passo aqui no Rio Grande do Sul. Você clica lá no link, já abre na página, você já faz ali mesmo. Tá, mas conta para nossa audiência. Onde ela vai encontrar? Num site. Vai ter o site, é o www.guiapraticodoautismo.com. Ótimo. Nesse site são 75 páginas. Imagina, 75 páginas, conseguir condensar tudo isso com 16 tópicos. Começa desde o que é o TEA, tudo sobre o TEA, os tratamentos disponíveis, a medicação, como fazer a carteira de identificação, como receber BPC. Você sabe o que é BPC, Loas? É benefício de prestação continuada. Ah, Está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. Exatamente, previsto ali. E é estendido para autista, precisa do laudo, que agora é outra novidade, que já está no guia também, que saiu agora há pouco, já está no guia, que é a questão do laudo médico, que o nosso prefeito, Melo, sancionou a lei. A gente estava na sessão solene, Bernardo lá representando. Quem apresentou o projeto de lei foi o vereador Pablo Melo, né? O Pablo Melo, a Nádia e o Janta. Os três. Legal, interessante. Então, tem nos ajudado muito com essa questão. E agora ele não tem prazo determinado, o laudo que Bernardo tinha. já é uma celebridade, então? Não, em Porto Alegre, é que o programa vai para todo o Brasil, mas em Porto Alegre, Bernardo é conhecido. Está sempre com o Melo, né? sempre. Ele participou de toda a campanha do Melo. Era o garoto propaganda. Falei, apareceu mais do que todo mundo, né, Bê? E o Melo tem essa questão da inclusão muito forte. Muito forte. Um grande abraço para ele, porque está sendo excelente prefeito. Eu sou fã. Eu sou fã. Verdade. Vamos entrevistá-lo agora. Que ótimo. Breve ele virá aqui. Sim. Abraço para a Valéria também, muito querida. A Valéria vai ficar trabalha pra próxima. bastante. A Valéria é excelente. É um casal super atuante. Muito atuante. Ela é excelente, sempre recebe a gente do Moab. Agora mesmo, no Dia Mundial de Conscientização, dia 2 de abril, a gente esteve na Redenção com eles. Ela participou. E vai ter o Centro de Referência do Autismo aqui de Porto Alegre. Pois é. Que é uma promessa do Melo que está sendo cumprida, que vai sair ou no final desse mês ou início de maio. Olha que coisa boa. E vai desafogar. Mas, gente, o guia, assim, ele é inédito, ele é completo, ele é todo com os links clicáveis. Então, você abre. Olha, para ter ideia, tem uma lista com o nome de advogados especializados em autismo, com a equipe multidisciplinar especializada, com quem atende e prescreve canabidiol, que você sabe que o canabidiol está sendo usado para tratamento do autismo, que já era usado para epilepsia, aquela recorrente. Para demência está sendo usado. Para Alzheimer, para Parkinson, para dor crônica. É o óleo, tá, gente? É o óleo. Óleo. Temos que falar que é o óleo para vencer outro preconceito absurdo em relação ao canabidiol. Sim. A gente pode fazer um programa um dia só sobre isso. Porque, gente, cada vez mais está crescendo o uso e é importante esse uso. Então, que dicas tu daria, assim, para... Deixa eu te interromper. Deixa. Não, porque ela falou agora no canabidiol e eu vi que a gente não falou ainda sobre um aspecto assim, né? E o tratamento, né? Como é que é isso? Tem vários tratamentos? Você vê sinais, sintomas, né? Eu digo assim, um sintoma só não é autismo. Porque às vezes a pessoa vem me procurar angustiada, meu filho se isola. Tá, mas só isso? Não, calma. É um conjunto de sintomas, realmente. Quando perceber sinais de isolamento, de não olhar no olho, de começar a balbuciar e parar, então ele não vai adquirindo a fala. Tá, mas para ti isso é fácil, porque tu já tinha uma filha, a Maria Júlia, né? Mas tu sabe que não? Foi bom tu falar isso. Sabe quem me falou sobre isso? Aí a pessoa tem o primeiro filho, né? Mas não foi, Martina. Eu só me dei conta pela escola. Olha só a importância dos professores. Não foi o meu olhar. Olha que interessante que ela falou. Claro, porque daí, por exemplo, tu bota o neném, né, no bercinho, daí fica olhando o móvel. Não, depois ficou gritante, mas depois do alerta dos professores, que eu até falo no livro. Porque quando eu resolvi voltar a trabalhar, quando ele estava com 1 ano e meio, eu botei ele no coleginho. E foi num coleginho que as professoras me chamaram para uma reunião falando como ele estava se comportando. Ele não sentava como os outros, não fazia as atividades. Ele pegava o lápis, se isolava, ia para o cantinho da sala. Então, elas trouxeram essa demanda para mim. Sabe que não é fácil para a gente, mãe, se dar conta no primeiro momento? Eu acho que é tão natural a gente negar que o filho tenha qualquer questão. E olha que eu sou muito aberta, mas a gente é mãe, antes de ser aberta, antes de ser qualquer coisa. Então, a importância dos professores, a importância do colégio. A importância da gente ouvir o outro, porque às vezes uma vizinha, alguém, o pai vem e fala, olha,
Tu não acha que pode ter algo acontecendo com o teu filho? Vamos abrir, vamos escutar. Se não for nada, que bom, foi uma suspeita. Aí o que acontece? Dessa suspeita, você tem que procurar. Via SUS, qual seria o caminho? Ir no posto de saúde, pedir uma consulta com um neurologista ou com um psiquiatra infantil. E tem uma prioridade, uma preferência de atendimento? Tem. Mas, assim, a gente sabe que a demanda cresceu muito. Então, muito, né? Como eu falei, agora é 1 a cada 36. Então, existe fila de espera. Não dá para negar. Que não está rápido esse procedimento. Tanto que vai ter o centro de referência para desafogar o SUS. Para que tenha das duas formas. Isso é importante. Aqui Claro. em Porto Alegre, a gente vai ter o centro de referência. Então, seria uma UPA, digamos, especializada, algo nesse sentido. Não vai para uma UPA, não vai para um posto de saúde, vai direto para o centro de referência. Não, ele vai para tudo. Vai ser algo a mais. O centro de referência vai ser o a mais. Isso é importante ser dito, né? É bom porque não esgota um, não esgota o outro. Não pode. Tá. Pelo contrário, senão a gente bota só no lugar onde tinha vários. Sim. Vai continuar com o tratamento que tem nos postos de saúde, mas vai encaminhar também para o centro. Então, vai ser mais uma alternativa. Vai atender muitas crianças, é de 0 a 12 anos. Então, acredito que por dia vai atender 200, 300, não sei, vai ser seria, muito... Então, deixa a criança no centro também. Também vai ter a parte pedagógica, olha que coisa legal. Não, eu digo que esse centro de referência é o mais completo do Brasil. Mais completo, de Porto Alegre, porque normalmente, e olha que eu conheço centros, você tem o centro de autismo que eles têm um ou outro eixo. Se ele é eixo saúde, ele só no tratamento, quando você perguntou como é que é o tratamento. O tratamento é uma intervenção precoce, é uma intervenção com psicólogo, com fono, com TO, às vezes com musicoterapia, às vezes com psicopedagogo, mas basicamente psicólogo, fono. Sim. E depende da circunstância da criança. O Bernardo só teve psicólogo naquela época, que eu te digo, é uma época que é 30 minutos e tal, mas foi muito bem, porque tinha todos os dias. A regularidade é mais importante do que ter várias especialidades. Mais importante que se tenha essa regularidade. E o centro vai ter isso. Então, é muito importante que vai poder atender com toda essa coisa. Normalmente, quando é um eixo, é saúde. Então, só saúde. E aí não tem a questão pedagógica, não tem psicopedagogo, não tem turmas. Esse centro vai ter turma, tipo escolinha, que eles vão ficar um tempo. Ótimo. Até eles serem estimulados para ir para a escola regular. E os pais ficam tranquilos, né? Porque vai estar num espaço que tem uma equipe multidisciplinar para atendê-los. E os pais vão poder ficar lá, vai ter uma associação já lá. Olha. Então, os pais vão poder ficar lá enquanto os filhos fazem tratamento, porque também é outra questão. Os pais vêm de longe, aí tem que esperar por 1 hora, aí ficou 2 horas, e aí tem que ir para algum lugar, às vezes não tem nem lugar de espera, tem que ficar rodando, e ali vai ter lanchonete, vai ter tudo dentro. Olha que lugar legal. Então, já tem o parque, já está tudo reformado. É ali na Bento Gonçalves, perto da igreja São Jorge. É lindo, lindo local, com os brinquedos, com tudo. Já está pronto, Já está pronto, já está pronto. E com toda essa equipe. E assistência social, que é muito importante. Ele vai ter educação, saúde e assistência social, que são os 3 eixos, para ajudarem as famílias. Vai ter também assistência social para falar tudo isso que eu estou dizendo em questão de direitos. Porque você tem que atender a família. Já sai de lá com os encaminhamentos. Claro, e atendendo a família, você vai saber, essa família precisa de cesta básica, então cadastro único. Essa família precisa receber o BPC, então vamos atrás. Essa família precisa da carteirinha de identificação, do passe livre, porque a gente tem que ver que cada um tem uma renda. Cada um tem uma realidade. Se você dá só o tratamento de saúde para uma família que não tem condições de chegar lá, ele não vai ter tratamento. Claro. Se ele não tem um ônibus para chegar lá, se ele não tem um lanche para chegar lá, ele não vai seguir o tratamento. Ele não vai seguir. Se aquela família, a gente não sabe, se tiver um caso de violência naquela família, e a gente não sabe o que está acontecendo, a mãe está pedindo socorro, mas ninguém está ouvindo. Não vai chegar lá. Então, é para garantir que realmente haja o tratamento. É uma coisa muito legal. Está de parabéns, Porto Alegre. Que maravilha. Sim. Excelente. Muito bom. Bernardo, deixa eu te perguntar, o que é a cara da riqueza? Cara da riqueza. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eu tenho um perfil no Instagram. O nome é caradariqueza.bernardo Martins. A cara da riqueza é uma ideia da minha mãe, porque é o seguinte, em meio às dificuldades financeiras vividas por mim e minha mãe, e pensando também em outras pessoas, minha mãe teve a ideia de tentarmos trabalhar no marketing digital. Então,
montamos esse perfil para mim no Instagram, com um curso lá disponível, um curso que nós vendemos, mas que um curso que estamos tentando vender. Uhum. E eu também estou usando esse perfil para fazer postagens associadas ao quê? Ao meu dia a dia, à minha jornada no mercado de trabalho. Já postamos sobre a minha posse, um pouco sobre minha rotina de trabalho, sobre os bichinhos também, O gatinho, eu acompanho. O sushi, que ele te persegue por toda a casa. O sushi é muito dengoso, é uma graça. É. Fez 2 anos no mês de março. Querido. Bem novinho. Isso é muito bom postar sobre os bichinhos, só que o único problema é que, do ponto de vista do funil, do público-alvo, eu acabo atraindo muita gente que não acompanha tanto o meu perfil, nem tem tanto interesse no nosso curso, mas é ótimo. Eu já acompanhei que tu sempre posta... Não, sempre não, mas várias vezes já postaste com aquele teu amigo, que também é autista, né? O Marvin. O Marvin é muito gente boa. E ele ajuda, né? O Bernardo ajuda. Eu tenho que responder no WhatsApp. Ele tentou me mandar uma mensagem para conversar recentemente, mas... Tu sabe que o Marvin, ele tem síndrome de Tourette. Ah, é Tourette. Sim. Não é autista. Não, ele é autista com Tourette. síndrome de Tourette. Então, o Bernardo tá ajudando muito o Marvin. É a síndrome do compositor Mozart, né? O Mozart tinha Tourette. Ele tinha Tourette. Uhum. E agora eu vi um cantor também, aquele Lewis Capaldi. E o Beethoven morreu surdo, né? Que isso aí, imagina. Eram deficiências e seguiram. São celebridades. Claro, seguiram. Atemporais, né? E o B ajuda o Marvin, né? B. Eu tenho que ajudar mais, porque é o seguinte, na última vez que ele tentou falar comigo no WhatsApp, eu não respondi, eu estava cansado. Então, demorei para responder eu também, tadinho dele. Ele tem um horário precioso para falar comigo e eu não respondi direito, porque ele também trabalha. Agora, mas ele não estava trabalhando, né? Ele começou a trabalhar um pouco antes de mim, mãe? Pouquinho antes. Ele tem um programa muito legal do Pão dos Pobres, que é um curso-trabalho. Para incluir. Olha que legal, várias coisas acontecendo. É verdade. Várias coisas para eles. O pessoal está se mobilizando. Claro, né? E os autistas crescem, que é importante falar sobre isso, sobre o mercado de trabalho. É inclusão, né? Inclusão verdadeira. Eu falo assim, aí perguntaram para mim, né? O que você quer, que mensagem você quer deixar sobre a inclusão no autismo? A mensagem é que se faça mais do que se fale. O que incluir? Dá oportunidade para eles. Que a Nádia deu essa oportunidade do Bernardo. Trabalhar lá no gabinete, que mais vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, dê oportunidade para eles, como estagiários, ou primeiro emprego. Eles são tão capazes. Menor aprendiz, claro, né? De tudo, de todas as formas. Mas eu acho que deveria começar pela questão do setor público mesmo. Sim. Pelos vereadores, pelos representantes, porque eles não são representantes, eles não têm que dar exemplo de inclusão. Cadê o exemplo de inclusão? Eles são os nossos representantes. Não são. Eles não deveriam ser os primeiros a contratarem pessoas com deficiência? Sim. E todas. Não estou falando só de autista. Sim. Porque no Moab a gente ajuda todas as deficiências. A gente nunca separou nada. Pelo contrário, a gente é muito amigo do pessoal da PAI, do pessoal da FENES. A gente conhece todo mundo. A gente se dá bem com todo mundo porque é caminhadores. Porque, gente, é tudo a mesma causa da inclusão. Sim, tu já observaste que deu certo aqui, tu vai sinalizar para o outro movimento, faz assim, que de repente vocês também conseguem, né? Sim. Uma prioridade no tratamento. Pega uma lei de autismo e coloca para lei para síndrome de Down, por exemplo. Claro, né? E a gente tem que andar junto, sempre andar junto. Incluir é isso. Sim. E inclusão é isso. É. Inclusão não é modismo, porque a gente vê assim, né? Aí a gente entra naquela questão do TODES. Não dá. Daqueles pesades, daqueles absurdos. Dos achocolatados, né, mãe? Que a gente brinca, TODES e Nescaus. Estão assassinando a língua portuguesa. Não, isso não é inclusão. Isso não muda a vida de ninguém. Machado de Assis está se revirando lá no além-túmulo, etc. É uma cortina de fumaça para questões sérias, que acabam assim, o que é inclusão de verdade? É trabalho, é vida, não um modismo, não uma coisa que não vai dar em nada, que... Isso não é incluir. Não adianta ficar dando bolsa, né? Ajuda, mas dá uma bolsa, uma sacolinha de alimentos. Não, a pessoa tem que trabalhar, tem que produzir, tem que conviver, né? Sim, porque existem as duas coisas, né, Martina? Quando a pessoa precisa mesmo, aquela questão assistencialista, a gente tem que ajudar. Claro. E já existe isso. Tem já que ajudar, existe isso. Mas já não existe. É só isso, né? Não, isso é o início. É um ponto de partida, eu sempre digo. O BPC também deveria ser um ponto de partida. Claro. Porque, além do BPC, você deveria se especializar em alguma coisa para quando você voltar a trabalhar. E tem
o auxílio inclusão, que também foi do governo Bolsonaro, que é para as pessoas que recebem BPC, para que elas possam trabalhar. E pouca gente fala isso. Sim. A pessoa, até então, até o governo Bolsonaro, a pessoa perdia o BPC quando começasse a trabalhar. E isso mudou. A pessoa podia receber o valor do BPC e ainda trabalhar. Tu vê. Então, são várias conquistas, várias coisas foram feitas, várias ações concretas. E outra coisa, eu acho que diante dessa da gratidão, acho também bom eu agradecer também eu não trabalho mais lá, mas eu agradeço de uma forma ou de outra a empresa Alô Atendimentos, porque meu primeiro emprego foi nessa empresa mesmo. Tinha uma vaga para pessoa com deficiência que minha mãe descobriu na prefeitura. E eu aproveitei a vaga. Eu fiz entrevista, fui aceito, trabalhei como auxiliar de arquivos lá. Foi muito bom. Eu agradeço a oportunidade que me deram. Fui muito bem acolhido e tudo mais. Eu agradeço ao pessoal por ter me auxiliado, me ajudado, por ter sido tão querido comigo. Não precisei de muito auxílio no trabalho, pelo que eu entendi, pelo que me disseram, mas foi ótimo. Eu gostei de trabalhar lá enquanto durou. E agora eu sigo em frente, não é, mãe? Sim, exatamente. E eu estou curioso agora. Quero fazer uma pergunta para o Bernardo. Como é que é essa rotina, Bernardo? Como é o teu dia a dia? Né? Como é que tu trabalha, tu estuda, como é que é isso? Bom, meu dia a dia está meio bagunçadinho, ainda preciso me agitar na rotina, mas eu acordo, tomo café com minha mãe, passei com o brioche, que é o cachorro, os gatos ficam em casa. Só de vez em quando abrimos a janela para o mais velho passear, porque o mais novo fica em casa mesmo. Eu leio, escuto música quando eu posso, porque eu tô meio bagunçadinho. Pesquiso quando posso, na internet também, com as leituras. Eu trabalho em casa, porque eu tenho que ajudar a vereadora nas redes, mas eu também trabalho presencialmente. Não, e conta como é que você vai para o teu trabalho. Como é que você vai? Tu acha interessante? Claro. Certo. Aqui tudo é interessante. O mais importante é como você vai ao seu trabalho. Tá. A tua mãe te leva lá? Não, eu pego ônibus. Sozinho. Olha, pega o ônibus, usa o tri. Sozinho, tudo. É o seguinte, o Vale Transporte eu ganhei... Totalmente independente. Totalmente independente. Isso que as mães querem saber, Bernardo. O Vale Transporte é um resquício da época na Alô. E é engraçado porque é o seguinte, eu uso o Vale agora, mas eu não usava quando trabalhava na Alô, porque não valia a pena. Né? Eu recebi dinheiro no Vale Transporte, Aí tu trocava. mas eu tive que cancelar depois de um tempo, porque eu nunca usava, já que eu conseguia chegar lá no trabalho, na Alô Atendimentos, caminhando em 20 minutos, porque eu moro na Ramiro Barcelos, no Bonfim, e o meu local de trabalho era descendo a Barros Cassal, a Doutor Barros Cassal. Aí tu já fazia um exercício assim. Sim, ótimo. Eu ia e saía em 20 minutos caminhando. Então não precisei usar o Vale, mas agora eu preciso, porque eu vou até a Câmara de ônibus. Aí eu pego o C2 para ir e para voltar. E para voltar para casa eu tenho que andar um pouquinho até um ponto de ônibus que é depois de um prédio que o pessoal gosta de apelidar de chocolatão. Acho que é porque é marrom gração. Mas eu também tenho que andar porque eu paro nesse prédio e tenho que andar um pouco até a Câmara. Mas, de vez em quando, eu também usei uma estratégia que economiza um pouco mais de tempo, mas que economiza um acesso a mais no Vale, que é o seguinte, ao invés de eu esperar pelo C2, porque o C2... Ele é demorado a circular, né? Sim, ele para um tempinho às vezes. Ele para em frente ao mercado público na hora de ir até o trabalho, mas eu posso sair do C2 e pegar um ônibus mais rápido na parada meio que ao lado. Então, eu uso... Aí, quando eu acho que está demorando muito e eu quero ir mais cedo, eu saio do C2, ao invés de ficar lá esperando, e pego esse outro ônibus. Aí eu passo em frente à Câmara mesmo. Usei essa estratégia uma ou outra vez. E olha só, o B sempre foi independente. Sempre. E até no momento que eu tentei proteger, Sérgio... E ele anda de avião sozinho, né? Tudo, Bernardo é... Eu ando de avião sozinho? Sim, tu já andou, ou com a tua irmã. Aquela vez não, eu me lembro que eu andei sozinho porque eu tinha que vir pra cá. Mais ou menos, eu vim com um gato.
Ah, bom, mas então tu ainda trouxe o gato. Ainda trouxe o gato. Ele tá dizendo que o gato que trouxe ele. Ele trouxe o gato. O Bernardo é super independente. Era para ir de Brasília até aqui, mas também pagaram a passagem para mim e me deram umas instruções. Então eu acabei sabendo o que fazer. Mas conseguiu, né? Não, mas a viagem não foi direta. Primeiro eu fui de Brasília até Guarulhos. Pior ainda, não Tá mais vendo? trabalho, Já que parou. dentro de Guarulhos conseguiu se... Aí eu vim pra cá. E, Muito em um dos aviões foi engraçado, porque tava vigiando o Oliver, que é o gatinho. Ele tava dentro da casinha e tudo mais. Aí eu escutei o pessoal falando na minha frente. Tem um gatinho aqui. Aí eu vi e o Oliver tava lá no colo de outra pessoa e me entregaram e eu botei de volta Ele na saiu, casa. o Bernardo nem viu. Saiu da casinha. Mas o Oliver é bem tranquilo. Ele é bonzinho. Mas em Brasília, ele já aprendeu a andar de ônibus. Tu vê. Que foi um momento quando ele, um pouco antes, até no ensino médio. No terceiro ano? No Porque terceiro eu acho que no ano. primeiro e no segundo ano eu tava de van. Aí no terceiro ano a Maju me ensinou. E aí a irmã ensinou, porque eu tive um momento super proteção natural, que eu pensei, eu acho que eu vou botar o Bernardo numa van, não queria deixar ele no ônibus, a irmã já estava no ônibus. E aí ela chegou para mim, não, eu vou de ônibus, ele também vai, eu vou ensinar, ele vai fazer direitinho. Então a irmã puxa muito. E aí ensinou, e aí ele fez, aí também, até na faculdade à noite, ele ia de ônibus e voltava à noite. E voltava, Só me lembro que uma vez eu... Só uma vez você se perdeu, lembra? Porque é o seguinte, eu vou tentar explicar. Normalmente eu pegava um ônibus lá em Brasília, eu pegava um ônibus pro Cruzeiro, mas eu tinha que pegar num ponto específico, se eu não me engano, lá na parada em frente ao colégio. Eu fui meio besta dessa vez e tentei pegar esse ônibus pro Cruzeiro na rodoviária. Aí eu parei lá no Cruzeiro mesmo. Te confundiste. Não, é porque eu não entendi que eu não podia, que eu tinha que pegar naquele ponto e eu não podia tentar pegar esse ônibus do Cruzeiro na rodoviária. Entendi. Aí eu tive que usar o pouco, aí eu tava com pouco dinheiro e era uma situação meio de angústia para mim. Aí eu tive que esperar o ônibus chegar, tinha que verificar se o ônibus só passava pela minha casa e tinha que usar o pouco dinheiro que tinha para aquela oportunidade. Bem angustiante. E a minha mãe ainda estava sem créditos no celular, algo assim, então minha mãe não conseguia falar comigo. Mas o engraçado é que quem mais ficou angustiado foi a irmã. A irmã ficou mais brava com tudo, com a situação, do que eu. Que ele tem uma irmã que parece mãe dele. Coisa mais querida. Ela é assim, ela botava ele de castigo. E ela é bonita com como a mãe, de diferença. A Maria Júlia é bonita como a mãe. A Maria Júlia é toda. Só tem os olhos do pai. Ou do avô. Ela tem os olhos mais puxadinhos, mas é a boneca, a Maria Júlia, querida. Sempre foi uma irmã tão importante. Pois a gente tem que falar sobre a importância dos irmãos, dos familiares dos autistas. Sim. Porque ela sempre foi a diferença. Olha, no momento que não se falava, como eu disse, de autismo, ela já defendia ele, já protegia e exigia muito dele. Exigia muito. Exigia um comportamento normal, que é o que a gente tem que exigir mesmo. A gente não pode ficar com vitimismo, mas de tem muito pena. Jovem da idade dele, típicos, né? Os jovens típicos, que não andam de ônibus porque tem medo. Então, tu imagina. Tá melhor que muitos aí que são, com certeza. Isso é verdade? É verdade. Porque não trabalham ainda. Eu quero te dizer que se eu sair de ônibus, eu me perco em Porto Alegre. Por causa do senso de direção? Não, porque eu confesso que eu não tenho experiência em andar de ônibus. Eu andei sempre de carro. E outro dia eu saí de ônibus, pensei que eu estava indo para um lugar, mas não estava. Então, isso aí não é uma questão de não autismo também. Isso não é um problema de autismo, isso é um problema de... déficit de atenção, Martina, às vezes. Imagino. Martina, jovem com medo de andar de ônibus aqui em Porto Alegre? Tem. Porque lá em Brasília lascou-se, porque lá em Brasília o ônibus é... Mas maravilha, né, mãe? Não, é que aqui, a gente brinca que aqui é muito melhor o transporte público, embora tenha gente que reclame, mas tem gente que reclama de tudo, vamos combinar? Tem gente que nasce Tem gente que nasce só pra reclamar e não é feliz com nada, porque se verdade. conhecesse os ônibus de Brasília, eu brinco que os ônibus de Brasília parece aquele filme. Vocês lembram aquele filme antigo com o Michael Douglas, Tudo por uma Esmeralda? Nossa, Sim, esse é antigo. Mas era bom, né? Ele é bom. Que tem até galinha, tudo, os ônibus que as coisas da Colômbia. É Brasília, gente. Sério? O ônibus de Brasília, tu sai, mas tu não sabe se vai chegar porque sempre estraga.
Os ônibus de Brasília... É comédia, Então, então. eles andam muito rápido, parece que sacode o tempo todo, não tem linha para qualquer lado, não existe lotação. Eu não me lembro... Essa lotação maravilhosa daqui. Gente, eu acho aqui, Olha. assim, ó, Jetson. Olha, um detalhe. Eu não me lembro se era na universidade ou se isso era no terceiro ano do ensino médio, mas eu me lembro que de manhã, para eu chegar até o colégio, a universidade, eu tinha que... Eu acho que era na época do terceiro ano. Eu tinha que esperar na entrada, antes da catraca, porque o ônibus era muito lotado, eu tinha que esperar 1 hora até ele ficar mais vazio para eu poder entrar. Porque era muito lotado. Aí eu ficava em frente, meio que nos degraus. O ônibus frequentemente fica lotado e é bem velho. Fora lá que em Brasília. demora muito tempo. Os ônibus lá levam 30, 40 minutos para passar. E Imagina ele o povo anda aqui. E não fica nervoso nem nada. Nada, espera, é muito paciente. Bernardo Sensacional, hein, mesmo. Muito bom Obrigado. mesmo. Olha, E a capital e os ônibus lá são uma maravilha, né, Maria? Mas é que Brasília é muito elitista, vamos combinar, gente. Brasília é uma Lá cidade eles maravilhosa lá- para quem tem grana, quem tem carro. É. Mas para quem não tem, não Tu é vê assim, na capital do não. Brasil, A não capital lembram do Brasil, povo. não. O transporte público não é essas coisas. Tu tinha falado no meio da nossa conversa Sim. que querias dar o WhatsApp do... Ah, do Moab. Não, eu vou dar o meu WhatsApp, porque Tá. aí eu boto a pessoa, incluo no nosso grupo do Movimento Ótimo. Orgulho Autista Brasil. Olha Então, lá pra câmera, nessa aquela- aqui ali, ó. essa Nessa aqui, ó. aqui. Pausadamente. Boa tarde, pessoal. Aqui, ó. Aqui, nessa aqui. Aqui nessa Essa daqui. aqui. Nessa. Ei, pessoal, bom achá-los. É 51 993 10 6188, Luciana Mendina. E para o guia também, se a pessoa quiser conversar comigo, Isso. para eu mandar o link, já que amanhã a gente vai Ótimo. lançar esse Isso. guia. Onde vai ser o lançamento? O lançamento é todo virtual, já convido Certo. vocês, vou mandar para vocês. Ó. Vai ser no programa da Andréa Grezana. Ai, minha amiga Andréia Grezana. Beijo, ó. Temos que trazer a Andréia aqui. Com certeza. Rapidinho. Patrícia, Mário, se vocês dois estiverem assistindo, um abraço para vocês são muito queridos. E eu vou arranjar horário desse final de semana para falar com vocês, Olha. com o Marvin, pelo menos. Eu não sei a Patrícia, porque eu ainda não tenho... Não sei você, Patrícia, porque eu ainda tenho teu contato. Mas obrigado, abraços, espero que estejam bem. Foi mal por enrolar. Adoro, o Marvin é um querido. Olha. Vocês têm que conhecer o Marvin também. Vamos conhecer. Sim. Que legal. Bom, eu queria imensamente agradecer a tua presença aqui, Luciana, aí, do Bernardo, aí, que eu acho que Obrigado. nos trouxeram aqui sei lá, vamos dizer assim, Um pacote. um pacote de energia, assim, para a Pacote de gente pensar na informações. gente mesmo, né? E conhecer uma pessoa como tu, com essa, vamos dizer, com essa vitalidade toda aí, com essa visão positiva de tudo, né? Isso aí é um exemplo para todos nós aí, né? Outras pessoas com muito menos aí, né? Andam chorando pelos cantos por aí, né? Muito Mas engajamento, né? Muito engajamento social, muita visibilidade. Mas, então, eu quero deixar esse meu agradecimento. Deixo aí a doutora Martina também para dizer as palavras dela Eu aí. queria agradecer muito E- vocês, acompanho Né? o Bernardo há muito tempo já nas Obrigado. redes. Sabia não, mas obrigado. Curto bastante e te dou meus parabéns, porque tu é uma verdadeira guerreira, né? Viúva, com 2 filhos pequenos, com dificuldade financeira que tiveste que enfrentar na época, né? E conseguiste aí É um encaminhar orgulho o demais. Bernardo numa faculdade. Como eu disse, muitos jovens hoje em dia Transformou não... numa Sim. celebridade, né? Não, uma celebridade, né? Obrigado. Muitos mesmo. jovens hoje reclamam que tem que arrumar a cama, que tem que pegar ônibus, que tem que levar o lixo para fora de casa. E o E Bernardo o Bernardo ajuda em tudo. Ele nem tudo, falou que ele mas ajuda em tudo. casa, Martina. ajuda em casa, Ajuda estuda, muito, trabalha. é. Então, assim, ó, Obrigado. mais que incluído. Seguinte, Incluído muito mais que jovens chamados de típicos, Sim. né? Então, assim, ó, Martina, obrigado. sensacional. Eu Tu tenho que é conversar uma- demais. Oh, obrigado, Martina, tu também. Eu tenho que confessar uma coisa rapidinho, que é o seguinte. Diga. Às vezes minha mãe pede para eu não arrumar a cama, porque às vezes é o seguinte, eu enrolo às vezes para lavar a louça. Não, ele e fica às arrumando as minhas coisas. Eu falo, vai focar nas tuas coisas, que ele é tão Ah. querido, tão prestativo, que ele quer arrumar até minha cama. E cada um tem que arrumar a sua, como já diz Jordan Peterson. Cada um. Aí, os jovens querem mudar o mundo e não arrumam suas camas, né? A gente é muda o isso aí. mundo, a gente se mudando primeiro. Primeiro a É. gente tem que mudar quem a gente é e a gente tem que Isso. fazer acontecer na sociedade. Fico tão feliz com
com esse convite de estar aqui falando com vocês. Só que guerreira eu não sou. Eu agradeço, mas eu não sou. Não. Não. Você é mãe. Eu sou mãe. E, assim, eu sou o oposto, porque eu sou muito amorosa. É que eu tenho tirado essa coisa de guerreira da nossa vida do autismo. E eu vou te falar por quê, Martina. Porque, infelizmente, a gente está vivendo ainda muito essa guerra. Sim. E a gente tem que sair dessa guerra. E tem que deixar de ser luta também. Então, desbravadora. A gente é vencedor. A gente é vencedor. Isso. A gente é vencedor. Todas as mães têm que pensar dessa forma. Porque as mães, elas mesmo, elas botam essa questão de guerreira para elas, então elas vivem brigando. Porque numa guerra você briga. Uma guerra sempre tem alguém que perde. E eu odeio guerras. Então, eu acredito no amor. E esse amor é que faz isso, porque quando você fala lá atrás e tal, para mim, tudo que eu fiz é porque eu não tinha outra opção, a não ser amar e aceitar meu filho como ele é. E quando a gente ama e aceita o filho como ele é, né? Sei você, eu dou agora. Tu entende? Eu só fui mãe do Bernardo. E se eu cheguei tão longe é porque, assim, amo, né, esse menino. Esse menino, ele superou tudo isso, sabe? Ele superou. Ele passou por tanta coisa difícil. E ele é sempre positivo, carinhoso, equilibrado, paciente, amoroso. E é esse mundo que eu quero mostrar para ele, esse mundo que a gente pode ser feliz. E que a gente não tem que um lado, outro, essa divisão. A gente não quer mais isso, né? Não, a gente quer ser feliz. Né? Chega de ódio. Então, eu agradeço muito a vocês mesmos, que vocês precisarem, sempre contem comigo. Adorei esse espaço, se a gente puder voltar mais vezes, porque eu sempre digo que a gente não pode deixar o autismo só para abril. Não só para abril, tem que ser todo ano. Todo ano a gente tem demandas, então, uma hora é o tratamento, outra hora é o diagnóstico, outra hora é a escola, outra hora é o mercado de trabalho, daqui a pouco o Bernardo também vai ser namoro, casamento, vamos botar o Bernardo para dirigir também, para morar sozinho um dia, tudo, são conquistas para uma vida inteira, os autistas crescem, então... Obrigada pela oportunidade, gente. Adorei. Obrigada mesmo. Martina, obrigado pela oportunidade. Obrigado a ti também, meu caro, pela oportunidade. Obrigado por nos receberem tão bem. Obrigado por serem tão queridos. Agradecemos por tudo. Agradecemos pela oportunidade. Eu continuarei aqui na mobilização e tratando de me esforçar para cumprir meus deveres sempre. Obrigado. Ótimo. Até a próxima. Muito bem. Então. Muito obrigado a presença de vocês, né? E que Deus nos ilumine aí, que tudo dê certo com amor, né? Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil, para que você se inspire e acredite no nosso país. Então, venha com a gente, siga este canal, curta, compartilhe e deixe seus comentários, para que construirmos juntos o melhor para esse nosso querido Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.